Boa noite, queridos. Que bênção estarmos reunidos mais uma vez, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente, para junto nós bendizermos o nome santo do Senhor Jesus. Está preparado para o culto dessa noite? Lembrando que o que nós estamos fazendo agora, o que você está assistindo, é uma ferramenta. O culto, quem presta é você. Amém? Vamos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que receba a nossa adoração, nosso culto. Pai querido, nós queremos te exaltar, Deus, nessa noite. Queremos dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, que o Senhor é maravilhoso. E queremos pedir que o Senhor aceite o nosso culto. Que seja do teu agrado, que seja para a tua honra e para a tua glória. Nós assim te suplicamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos ouvir um prelúdio agora com a nossa equipe de louvor? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, os milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela do amanhã, dos milhares o escolhido para mim. Que bênção, graça seja dada ao nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá no Evangelho no qual escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 10. Evangelho no qual escreveu Marcos, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 10. Nós leremos do verso 10 até o verso de número 12. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 10 a 12. Jesus conta primeiramente aqui a parábola do semeador e logo depois ele vai dar uma explicação sobre essa parábola. Só que Jesus fala de uma maneira que eu quero chamar a sua atenção porque ela vai ser importante para a mensagem nessa noite. Olha o que o texto vai dizer para nós. Marcos 4:10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. E olha só para você ver. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Estranho. O nosso Senhor Jesus não quer que os outros entendam as suas parábolas, para que mesmo vendo, para que mesmo ouvindo, eles não vejam, não ouçam e não tenham seus corações convertidos. Talvez você nunca tinha parado para anotar isso, pois preste atenção, porque isso vai ser importante para nós no nosso texto, na nossa pregação dessa noite. Vamos orar? Deus soberano, Tu és soberano. É sua soberania que aqui está diante de nós. E nós tememos e trememos diante do Senhor. E te ofertamos esse culto que venha te exaltar,
que seja para a sua honra e seja para a sua glória. Recebe, Senhor Deus, cada lábio, cada mão, cada voz, todo o nosso corpo exclama e adora o teu santo nome. Os teus mistérios insondáveis são para nós motivos de alegria, pois tu és um Deus grande, um Deus infinito. Nós assim te exaltamos nessa noite no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu aproveitar e ler junto com você o Salmo de número 115 e o verso de número 3. Salmo de número 115, verso de número 3. Nós vamos ver aqui um texto para que a gente possa orar pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Salmo de número 115, verso de número 3. Somente o 3 apenas. Salmo que fala sobre honra somente a Deus. Lá no verso de número 3 ele vai falar assim para nós: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Você pode repetir comigo? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Que coisa maravilhosa! Saber que Deus está nos céus, Deus está acima de todos, e tudo que Ele faz é do seu agrado. Ele faz para a sua honra e para a sua glória, para a sua própria vontade. Guarda isso no seu coração, porque isso também será importante para a nossa mensagem. Vamos a Deus agora. Nós temos um momento onde nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E você tem essa oportunidade de dizer a esse Deus tão grande, a esse Deus tão maravilhoso, para que Ele venha a te perdoar, a ouvir o seu clamor e venha se dobrar diante da presença do Senhor. Você tira, eu vou aguardar um tempo enquanto você faz a sua oração pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Grandioso Deus, eu quero te pedir perdão neste momento pelos meus pecados e os pecados dos meus irmãos. São tantos, Pai, e o Senhor conhece cada um. E nós nos arrependemos por cada um deles. Cada vez que falamos o que não deveria, pensamos o que não deveria e fizemos o que não era para ser feito. Perdoa-nos, Pai, por todas as transgressões que cometemos neste dia, durante essa semana, por tudo que saiu do nosso lábio, Senhor Deus, por tudo que desagrada ao Senhor. Nos perdoa. Nós apelamos para a Tua misericórdia. Suplicamos a Ti, Deus, que o Senhor seja conosco. Suplicamos a Ti que nos perdoe e nos aceite diante do Senhor. E temos essa convicção, porque se pecar nós temos um advogado fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que bênção. Nós vamos agora ouvir a nossa equipe de louvor, que estará louvando o nome santo de Jesus, adorando através dos louvores. E você tem, querido, neste momento, a oportunidade de apresentar os seus dízimos e ofertas, como nós faríamos se estivéssemos aqui no culto mesmo. Nós vamos orar depois, agradecendo a Deus, intercedendo pela vida daqueles que ofertaram, e eu tenho a convicção que Deus se agrada da oferta. Você sabe que nós temos a responsabilidade do sustento da nossa igreja. Então, em nome de Jesus, da obra do Senhor. Então, em nome de Jesus, oferte, dê o seu dízimo para a glória do Senhor, porque esse é um ato de culto. Amém? Vamos ouvir a nossa equipe de louvor agora. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso louvor essa noite, levando os nossos corações a Deus, prestando um verdadeiro louvor a Ele. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá.
dia te julgará. Toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para me levar, para me levar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para me levar, para me levar. Uma nova terra que será, onde a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para me levar, para me levar. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, ele voltará. Oh, aleluia, oh, aleluia. Para me levar, para me levar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É o som de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É o som de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É o som de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Graças a Deus por esses louvores, queridos, que bênção. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos orar pela vida daqueles que ofertaram, que dizimaram para a glória do Senhor. Deus, enche os celeiros dos teus filhos, Pai, da maneira como o Senhor prometeu assim na sua palavra. Que o Senhor seja honrado através das finanças, pois elas vêm das tuas mãos. Nós te agradecemos pela vida de cada dizimista, de cada ofertante que nessa noite entendeu o seu papel. Eu oro
no nome daquele que é o dono do ouro e da prata, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, a segunda daquela que eu propus de uma pequena série de sermões, onde nós iríamos falar sobre a responsabilidade humana, que é algo que nós vimos na semana passada. Depois nós iremos falar nessa noite sobre a soberania divina, e depois nós vamos falar sobre o convite da salvação. Eu quero que os irmãos abram, por favor, comigo, lá no texto no qual escreveu Mateus, no Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11 e verso de número 25. Evangelho no qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, o verso é o verso de número 25. Nós meditaremos na palavra do Senhor nessa noite, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos enche de graça, para que a gente venha ser instruído. E eu tenho certeza que você será instruído. Eu tenho certeza que talvez você ouvirá coisas que você ainda não ouviu dentro da igreja. Evangelho de qual escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Nós leremos até o verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, nos ilumine nessa noite. Por favor, fale aos nossos corações. Quebre o nosso orgulho. Quebre os nossos achismos. Quebre a nossa vaidade. Me esconda e que somente o Senhor cresça. Me esconda, que o seu nome seja exaltado nessa noite. Que o Senhor receba a glória que é tua, a honra que é tua. E fale à tua igreja em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço. Amém e amém. Irmãos, considerem comigo uma situação e depois me respondam. 2 filhos, 2 irmãos de uma mesma família, Pedro e Marcos, para nós ilustrarmos. Os 2 com a mesma criação, todos os 2 com os mesmos privilégios, frequentam a mesma igreja, ouvem o mesmo pregador. Os 2 até mesmo sentam do lado um do outro na hora do culto, durante os cultos. Só que algo de repente acontece. De repente, Pedro ouve a mensagem e seu coração agora está diferente. E ele diz, eu entendi. Mas Marcos permanece o mesmo. Pedro está agitado, ele chora, parece que vai explodir, porque conseguiu compreender a mensagem do Evangelho. Mas Marcos, que está do lado dele, permanece o mesmo. Os 2 voltam para casa. Pedro já não é mais o mesmo. Suas atitudes, seu coração, suas disposições mudaram. O culto não foi diferente dos demais. Eram as mesmas canções, a mesma liturgia, o mesmo pregador. Os 2 ouviram a mesma mensagem. Contudo, Pedro crê e Marcos não. Os 2 ouviram a mesma mensagem. Pedro muda e Marcos não. Marcos é o mesmo. Por quê? É a minha pergunta para você nessa noite. Por quê? Porque as pessoas que ouvem a mesma mensagem convidando a vir em Cristo, umas respondem crendo em Jesus e outras não. Por que isso acontece? Eu vou dizer para você, e talvez te choque, o sermão de hoje, provavelmente ele vai te ofender. Ele vai te ofender porque nós estamos acostumados a ouvir e falar que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz o que lhe agrada. Mas quando isso nos desagrada, a gente fica emburrecido. O propósito do sermão de hoje é mostrar que Deus é soberano para salvar quem Ele quiser. Você verá nessa noite que a salvação não está em nossas mãos. Verá que Deus escolhe a quem Ele vai se revelar e a quem Ele vai se ocultar, que não vai ter conhecimento a respeito dele. Bum, né? Parece uma bomba que explodiu. Mas acalme o seu coração e nós vamos aprender mais sobre esse Deus tão extraordinário nessa noite. Antes de nós entrarmos propriamente no texto,
Nós precisamos, dessa noite, nós precisamos fazer o exercício de tentar compreender o porquê dessas palavras terem saído, das palavras que nós lemos nessa noite, do porquê delas terem saído da boca de Jesus. Olhando para o contexto aqui imediato, nós vamos ver que, apesar dos milagres que Jesus havia realizado, dos muitos milagres, muitos não creram nele. Repetindo algo que nós vimos na semana passada. Milagres, queridos, não são suficientes para converter corações, para abrir corações. É necessário algo mais, uma ação mais extraordinária da parte de Deus. Precisa ser algo divino, precisa ser um sopro daquele vento que vai para lá e vai para cá e faz com que o homem nasça da carne e do espírito, da água e do espírito. Para que nós creiamos em Deus, nós precisamos do próprio Deus. Se nós olharmos para esse mesmo texto, os evangélicos de Mateus, Marcos e Lucas são evangélicos sinóticos, são evangelhos semelhantes. Se nós olharmos lá para Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 21 e 22, que vai tratar sobre esse mesmo texto aqui, eu quero que você abra lá comigo, nós vamos ver, queridos, que as palavras que Jesus fala aqui, elas são ditas logo após os 70 discípulos voltarem trazendo o relatório do evangelismo que Jesus havia mandado. Jesus pegou 70 dos seus discípulos, mandou de 2 em 2 irem. E aí, o momento em que eles estão voltando é o momento em que eles trazem a resposta para Jesus, e é a parte do texto que está diante dos nossos olhos essa noite. E aí Jesus pergunta, como é que foi o evangelismo? Como é que foi? O que aconteceu? E eles vão ali, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aliás, é isso que vai dizer para nós o verso de número 17 aqui de Lucas 10, que vai dizer para nós, então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Jesus sabia que isso iria acontecer. Ele havia dado autoridade aos discípulos para realizarem aquilo, para pregarem em seu nome. O verso de número 19 mostra isso. O verso de número 19 de Lucas 10. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eles haviam recebido de Jesus essa autoridade. Pessoas haviam sido curadas, endemoniados haviam sido libertos, mas para Jesus havia um motivo maior de alegria para os discípulos, e eles precisavam se atentar para isso. Qual é? O verso de número 20 mostra para nós, que nos diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Para Jesus, queridos, melhor do que qualquer demonstração de poder, estava a certeza de ser um salvo, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nada poderia trazer mais alegria do que essa convicção. Jesus fala isso e nós sabemos o motivo. Milagres, demonstrações de sinais, não significa que a pessoa seja salva. Nós vimos isso quando nós estudamos lá no Sermão do Monte. Pessoas podem realizar milagres extraordinários e não serem genuinamente salvos pelo Senhor. E no final ainda ouvirem apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Eu não conheço. Jesus sabe que mais importante do que qualquer sinal, mais importante do que isso, é conhecer a Deus verdadeiramente. E seus discípulos precisavam colocar isso na mais alta honra, para que o orgulho não dominasse, o orgulho espiritual não dominasse os seus corações. Eles estavam felizes, os demônios estavam se submetendo a eles, mas há algo mais importante do que isso: saber quem é Jesus, conhecer, amar Jesus, ser servo do Senhor Jesus. Tá? Isso, precisava dessas coisas. Jesus está feliz. Jesus está feliz. Seus discípulos creram. Pessoas nas quais os discípulos pregaram, creem. Não são todas, é claro. Nós vimos, pregação passada, pessoas da cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, viram todos aqueles milagres e negaram a Cristo, Mas há pessoas crendo. E Jesus está feliz por isso. Ele está grato ao Pai. Nós entramos então no texto dessa noite. E a primeira coisa, querido, que nós veremos aqui é que uns creem e outros não. Os que creem é porque Deus abriu os olhos deles. E os que não creem é porque Deus se ocultou deles.
Eu quero trabalhar com 3 pontos nessa noite. Cada ponto para cada versículo. E o primeiro dessa noite, querido, bem claro para nós, é que Deus se revela e se oculta a quem quiser. Repetindo, Deus se revela e se oculta a quem quiser. Eu quero que você leia aí comigo, por favor, no Mateus capítulo de número 11, acompanhando comigo, pregação expositiva. Nós vamos para o texto, vendo versículo por versículo. E o texto vai mostrar para nós, por aquele tempo, versículo de número 25, por aquele tempo, tá? Que tempo é esse? Logo após ter pregado nas cidades e ter repreendido as cidades por não terem crido no nome dele, logo após aquele tempo, onde ele enviou os 70 discípulos, e eles voltaram trazendo a notícia, logo após saber que muitos haviam crido nele, aí vem o texto, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está orando, e orando com gratidão. Ele começa dizendo, graças te dou. Em outras versões fala, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Numa única sentença aqui, Jesus mostra a sua filiação, ele é filho de Deus, e mostra o domínio do Pai, Senhor do céu e da terra. Eu pergunto para os irmãos assim, olha, o que não é céu o que não está compreendido entre céu e terra? Se trata do mundo que nós vivemos, é terra. Se trata de algo que está aqui além, é céus. Então o que Jesus está mostrando? Jesus está declarando a imensidão do domínio de Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo. Mas não para por aí. Jesus está aqui, queridos, claramente feliz. A expressão aqui é exclamou, saiu com alegria da boca de Jesus. E qual que é o motivo dessa alegria de Jesus? O motivo é, ocultaste, né, que é escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Você sabe do que Jesus está falando? Jesus está falando da salvação, da mensagem do Evangelho. Jesus está falando que o Pai não se revela a todos, que o Pai não se dá a conhecer a todos, mas apenas aqueles que Ele quer, aos pequeninos. Ele se esconde dos orgulhosos e se revela aos que são como crianças. Pastor, espera, eu não estou entendendo, explica melhor isso para mim. Eu explico. Quando Adão pecou, querido, toda a raça pecou juntamente com ele, tá? Porque Adão nos representava. Nós vemos isso. Toda a humanidade peca junto com Adão. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário, a consequência do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram, nós somos pecadores. Adão em última instância, ele é o nosso pai humano, e sendo pecadores, coisa que eu sei que você se reconhece como tal, nós somos passíveis de condenação, é simples, pecou, está condenado. Na nossa lei não é assim? Se nós cometemos um crime, a consequência desse crime é condenação. Todos nós pecamos, é o que a Bíblia nos ensina. E quem peca contra Deus é merecedor da sua condenação. E a condenação de Deus é o inferno. Essa é a consequência. Contudo, a Bíblia diz para nós, queridos, que Deus enviou o seu Filho amado para pagar pelos pecados daqueles que creem nele. E quem são esses que crerão em Jesus? Aqueles aos quais o Pai decidiu se revelar. Você sabe por quê? Porque nós jamais conheceremos a Deus se Ele não se revelar a nós. Nós jamais, é o que a palavra está mostrando para nós neste tempo. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Se Deus não se revelar a nós, nós não saberemos, nós não teremos conhecimento, nós não adoraremos ao Senhor verdadeiramente. É o que a palavra mostra para nós. E também, o que João, lá no capítulo de número 6, versículo de número 44, mostra para nós. Esse texto é importantíssimo. E eu quero que você abra comigo. Evangelho no qual escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 44. Você pode ler comigo, por favor? Evangelho de João 6, 44. Olha o que esse texto vai trazer para nós e vai mostrar
como que é necessário que Deus tome uma ação para que eu seja salvo. E olha o que o texto diz. Ninguém, tá? Olha aí, versículo 44. Ninguém, absolutamente ninguém, pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. A ideia aqui, irmãos, é de Deus nos laçando do lodo, nos laçando e nos tirando do lodo, para que a gente venha para o seu reino da luz, para a sua maravilhosa luz. Eu sei que você pensa que é você que escolheu a Deus, que você que se salva, você está salvo porque você escolheu a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Ela diz que Ele nos escolheu, e não o contrário. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A ação é sempre de Deus. Irmão, você é um salvo hoje porque Deus abriu os seus olhos. Não foi pela sua força, não foi pela sua vontade, até mesmo porque o apóstolo Paulo diz que antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você estava morto e Deus te deu vida. Não é por nada que você tenha feito, nada que eu ou você tenha feito, é Ele o responsável pela sua salvação. Você está compreendendo isso? É Ele o responsável. E a Bíblia diz que Ele salva quem Ele quiser. Jesus está falando, o Senhor se esconde de uns e se revela a outros. E mais do que isso, Jesus está feliz. Jesus está feliz com essa decisão do Pai de não salvar todos, de não abrir os olhos de todos. Pastor, mas como assim? Então Deus está sendo injusto de não salvar a toda a humanidade? E esse é o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto vai mostrar para nós que Deus faz o que lhe agrada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você conhece o versículo que diz sobre isso e os vários versículos que mostram isso para nós. Você sabe que o homem é mau. Após a queda, o coração do homem é mau. A sentença era a sentença de morte para aqueles que pecassem, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos todos no caminho do inferno, merecidamente, porque nós somos realmente culpados. De repente, eu quero que você imagine essa cena, todos nós descendo para o inferno. De repente, Deus estende a sua mão poderosa e escolhe dentre esses que estão indo para o inferno, Ele escolhe ali uma multidão. Quantos são, pastor? Não sei, tantos como a areia da praia, é o que a palavra do Senhor mostra para nós, a Bíblia mostra para nós. Deus escolhe essa multidão, Ele está sendo misericordioso, lembra, está todo mundo descendo para o inferno. Eu pergunto, Deus está sendo misericordioso em salvar? Ou Ele está sendo injusto? Todos merecem o inferno por causa das suas ofensas ao Senhor. Mesmo assim, Deus derrama do seu amor sobre eles. Eu pergunto, isso é bondade ou isso é maldade da parte de Deus? Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Deus nos salvar é um ato da sua pura misericórdia. Deus nos salvar é um ato puro de amor, é graça. Mas daí você vai me perguntar assim, então pastor, por que Deus não salva todos? E eu te respondo, porque essa não é a vontade dEle, Ele não explica. É o que o verso de número 26 vai mostrar para nós. Olha o que Jesus fala, Jesus está orando, e Ele diz, verso de número 26, aqui de Mateus capítulo de número 11, Ele vai dizer para nós, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, ó Pai, é do seu agrado salvar uma multidão e deixar que o restante pereça nos seus pecados. Sim, ó Pai, essa é a sua vontade. Ele se revela para Pedro, mas não se revela para Marcos, e essa é a vontade de Deus. Ele amou a Jacó e rejeitou Esaú, e essa é a vontade de Deus. Deus está satisfeito, o Filho de Deus está satisfeito, e eu e você também devemos estar. Dobremos os nossos joelhos, querido, dobre os seus joelhos e se coloque no seu lugar, reconheça a soberania divina para salvar, porque Ele é Deus, e Ele não precisa se explicar a cada um de nós, Ele salva quem Ele quiser. Eu disse que esse sermão ia te ofender, eu disse, nós queremos ser senhores da nossa vida, nós queremos ser os autores da nossa própria salvação,
Queremos ser merecedores de entrar no céu, mas nós não somos merecedores, nós somos salvos pela graça. Deus decidiu se revelar a nós, e essa escolha pertence a Ele. Por que Deus não se revelou para o meu irmão? Pertence ao Senhor. Ele se revela a quem Ele quiser, e Ele se oculta a quem Ele quiser. O que eu e você precisamos, queridos, é de nos dobrar, rendidos diante dessa soberania de Deus. Nós devemos nos dobrar e orar dizendo: Senhor, eu não entendo os seus mistérios, mas o Senhor é bom. Consequentemente, se o Senhor escolhe alguns e outros não, isso deve ser bom. Senhor, eu não entendo os seus mistérios, mas o Senhor é justo. Então, se o Senhor resgata uns e outros não, isso deve ser justo da sua parte. O Senhor é sábio. Se consequentemente és capaz de salvar todos e não salva, então há sabedoria nisso. Nós precisamos descansar no Senhor. Cristo se deleita na vontade do Pai. Ele diz: sim, Pai, porque assim foi do seu agrado. Se Ele se alegra, se Jesus se alegra, se Jesus descansa, nós devemos fazer o mesmo. A nossa atitude tem que ser a atitude de Cristo. Sim, Pai, eu me submeto à Tua santa vontade, seja feita a Tua santa vontade. É o que o texto está mostrando para nós. O terceiro e último ponto, do último versículo, versículo de número 27, vai mostrar para nós que Jesus é quem revela o Pai para os que creem. O Filho se submete ao Pai, nós acabamos de falar isso, porque o Filho conhece o seu Pai. Eu quero que os irmãos vejam aqui agora as semelhanças que existem entre Jesus e Deus Pai. Veja o que o verso de número 27 diz para nós. O verso de número 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ou seja, o domínio, tudo, né? O domínio de todas as coisas pertence a Jesus. O Pai deu para Ele. O Pai deu para Ele. Só que somente sendo Deus, para conseguir ter esse domínio. Compreende? Somente sendo Deus. E isso vai ficando mais claro nas próximas sentenças. Jesus diz assim: olha, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Esse conhecer aqui, não é o conhecer de, por exemplo, você conhece o presbítero Josimar? O presbítero Josimar, lá da Igreja Presbiteriana Nacional, sim, conheço. Não é esse conhecer, de saber quem é. O conhecer que o texto fala aqui, que Jesus conhece ao Pai, o Pai conhece a Jesus, é um conhecer de intimidade, é um conhecer de relacionamento. Jesus conhece a mente do Pai, e o Pai a mente do Filho. E você sabe por quê isso é possível? Você sabe por quê? Porque eles são um. E essa, querido, é uma das afirmações mais importantes, a afirmação central do cristianismo, a de que Jesus é Deus. De que Jesus é Deus. Ele e o Pai são um, são da mesma essência, do mesmo poder e a mesma vontade. Nós vamos lendo e parece que as coisas vão ficando mais claras para nós. Veja só, a mesma coisa que é colocada sobre a responsabilidade do Pai, também é dita sobre a responsabilidade do Filho. Veja aí, o texto diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí você diz para mim assim: mas o verso 25 não diz que era o Pai que revelava e se ocultava? Sim, mas aqui está falando que é Jesus quem revela. Você está conseguindo chegar lá. O Pai deu ao Filho uma família, milhares de milhares. O Pai é quem decide quem vai ver, mas é o Filho quem nos revela o Pai. Queridos, nós só conhecemos a Deus por causa de Jesus, e os dois são um. Quem olha para o Filho, vê o Pai. Você lembra da conversa de Felipe com Jesus? Jesus, nós não queremos muita coisa não, mostra-nos o Pai, isso é suficiente para nós. E o que Jesus diz? Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe quando a gente utiliza aquela expressão assim, esse menino é a cara do Pai? Com Jesus, isso não é apenas uma expressão, é uma verdade. Hebreus capítulo número 1, versículo 3, diz assim, diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Queridos, Jesus é aquele pelo qual nós podemos chamar a Deus de Pai. Jesus é tudo para nós.
É por meio de Jesus que nós temos conhecimento do Pai, e não aquele conhecimento de ouvir falar, o conhecimento de relacionamento, de intimidade. Você consegue compreender a preciosidade que Cristo é por nós, é para nós, é por causa dele, queridos, de Jesus, é que nós podemos ir a Deus, nós podemos conhecer a Deus, e nós podemos ser aceitos por Deus. Jesus é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa vida, e glória seja dada ao nome dele. Para nós concluirmos, eu quero concluir, trazendo para nós algumas aplicações importantes mediante esse texto dessa noite. A primeira delas, querido, é que saber que Deus se revela e se oculta a quem Ele quer, que nós somos salvos pela graça e não por mérito, querido, isso precisa provocar em nós adoração, quebrantamento e não questionamentos. Porque a pergunta é, querido, por que o Senhor me salvou e não por que rejeitaste os outros? Porque os outros serem rejeitados, eu sei o motivo. Eu sei o motivo porque os outros estão sendo rejeitados. A pergunta não é essa. Eu quero saber, o que eu não entendo, é porque eu fui escolhido pelo Senhor, porque o Senhor decidiu se revelar a mim. O que eu fiz para merecer tanto amor? Porque nós somos tão pecadores quanto outros. A segunda pergunta que eu quero trazer para a nossa observação é a resposta para essas perguntas. Sabe qual que é a resposta? Não te compete saber o motivo pelo qual você foi salvo. Porque Deus decidiu te escolher e não está escolhendo outros, não salvou outros. Pertence ao Senhor esse mistério. A nós, queridos, cabe simplesmente dizer aquilo que Cristo Jesus diz. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus faz o que Ele quer. E o que Ele quer e o que Ele faz é bom. Um pai não precisa dar explicações de tudo o que ele faz para os seus filhos. Assim é com Deus. Ele não explica para nós. Eu e você, queridos, não iremos a Ele cheios de questionamentos, irados, ofendidos com a sua soberania. O papel de um adorador é adorar e não murmurar. Esse é o nosso papel. Por isso, se você está aí nervoso, talvez, com as verdades bíblicas que esse texto joga na nossa cara, eu digo para você, curve-se diante dele, com temor e tremor, porque ele faz o que ele faz sem precisar se explicar. Ele é o Todo-Poderoso. O que eu e você, querido, precisamos fazer é descansar na sabedoria de Deus. Stuart Olyott, um pregador, ele diz que para seguir o caminho do mestre, você tem de admirar o mistério, não entendê-lo. Tem de adorar o mistério, sem se perder em especulações e filosofias. Deus é Deus, nós somos homens, e isso é tudo que nós seremos, sempre seremos. A nossa mente, queridos, é finita, é pequena. Como conheceremos os mistérios de Deus? Não há essa condição. Então, dobremos os nossos joelhos em submissão à sua santa vontade. Por fim, nós vemos nessa noite que Jesus se relaciona com o Pai. Os dois são um. Jesus se submete à vontade do Pai, tem o domínio sobre todas as coisas, e é quem revela o Pai para nós. Sabe o que Jesus é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é a verdade que mostra a nossa podridão e a grande salvação que nós temos nele. Ele é o doador da nossa vida eterna. Se domingo passado nós vimos a nossa responsabilidade de crer no Senhor, hoje nós estamos vendo aqui hoje que nós só cremos porque Ele decidiu se revelar a nós. Essa é a sua soberania, e que Deus é extraordinário por essas coisas. Você ama a Deus? Ama? Diz para mim, você ama a Deus? Você só ama a Deus porque você foi amado primeiro. Você conhece intimamente a Deus? Teve os seus olhos abertos? Você só teve os seus olhos abertos porque Cristo os abriu, mostrando o amor de Deus por nossas vidas. Então, por favor, ao invés de questionar a soberania de Deus, seja grato. Adore ao Senhor. Não murmure, não questione. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que essa pandemia? Por que é assim que o Senhor salva? Por que não é de outro jeito? Shhh. Deixa Deus ser Deus e descanse na sua misericórdia.
Ó Deus querido, o Senhor é grande, poderoso. O Senhor tem uma mente infinita, sábio, bondoso, misericordioso. Mas nós ainda assim, Pai, por muitas vezes queremos fazer o teu papel. Queremos nos colocar no seu lugar. Quebre isso em nós essa noite. Que seja como Cristo disse: sim, ó Pai, porque foi assim do seu agrado. Sim, ó Pai, porque essa é a tua vontade. Cumpra em nós o teu querer. Se o Senhor decidiu se revelar a uns e a outros não, essa é a tua vontade. Se o Senhor falou por parábolas, ó Senhor Jesus, para que os seus entendessem e os outros não, para que não viessem a se converter, essa é a tua vontade. A pergunta, Senhor Deus, que fica em nós é: como podemos te adorar melhor? Eu não quero perguntar, eu não quero levantar questionamentos nessa noite. Eu só quero te adorar, te bendizer, me prostrar diante de ti e dizer: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim seja feita a tua vontade na terra quanto no céu. Que todos os corações ofendidos agora pela tua soberania, ó Deus, sejam tomados por temor e tremor diante da tua presença. Eu oro para que esta igreja presbiteriana do Nacional, eu oro para que todos aqueles que estão ouvindo até aqui, Senhor Deus, estejam submissos debaixo da tua vontade, porque tu és o Deus grande que salva quem quer, da maneira como quiser. Sejas engrandecido por isso, ó Deus sábio e soberano. Assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração, que Deus te dê cada vez mais ânimo para adorar ao Senhor pelos seus mistérios e sabedoria, porque Ele pode todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus, eu me despeço na paz do Senhor. Recebamos a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Santo Espírito seja com a noiva do Cordeiro, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam nos seus lares: amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.